Vamos falar de geriatria, não é Eu vou ter delírio, o pessoal tem um assunto delicado, mas eu entendo, mas essa parte da geriatria é legal. O foco não é entrar em detalhes, tá? Então, na verdade, a gente vai focar mais nas alterações geriátricas mesmo, tá? Relacionadas aos hormônios, à produção hormonal, algumas questões que tendem a acontecer, né, com o envelhecimento e, consequentemente, vão repercutir, né, na vida do paciente idoso e que a gente precisa entender. Porque a gente precisa entender o que é normal, para daí a gente poder saber se isso é envelhecimento, né, ou não, se isso é patológico, tá bom? Então, a gente sabe que, em relação ao sistema endócrino, a gente tem várias alterações fisiológicas. Então, eu devo ter comentado com vocês, mas vou repetir. Quando a gente fala em senescência, né, ou senilidade, então são dois termos dentro da geriatria que dizem respeito a alterações que acontecem nos idosos, alterações que acontecem ao longo do envelhecimento. Senescência nada mais é do que aquilo que acontece de maneira comum entre todas as pessoas que envelhecem. Todo ser humano que envelhece vai ser submetido e vai passar por essas alterações. Então, senescência é o envelhecimento fisiológico, tá? E senilidade é o envelhecimento patológico. Então, são alterações patológicas que surgem devido ao processo de envelhecimento, tá? Então, falando de senescência, né, na parte endocrinológica, a gente sabe que as principais alterações fisiológicas que acontecem são essas, né? Dentre elas, a resistência insulínica e uma intolerância à glicose. Então, a gente sabe que o idoso, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que o idoso, ele tende a ter um aumento da gordura, né? A gordura corporal, então, de maneira total, vamos dizer, em algumas regiões especificamente, a gente vai falar em outros momentos, em algumas regiões especificamente a gente tem uma redução de gordura, mas na média, né, a quantidade de gordura corporal ela tende a aumentar e, consequentemente, a gordura visceral, né, no indivíduo que envelhece tende a favorecer, né, a presença da resistência insulínica, da intolerância à glicose, né, assim como, né, os quadros de obesidade, por exemplo, né, em indivíduos mais jovens, tá? Então, a gente tem aumento de TSH, tá? Esse aumento do TSH, ele faz com que a gente tenha níveis laboratoriais de referência diferentes para o idoso, tá? Então, aquela referência, a referência laboratorial, os valores de referência que vem no exame logo na frente, ali, né, do resultado, ele funciona, ele é adequado para aqueles pacientes mais jovens, tá? Mas para os idosos é um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é como se, durante o processo de envelhecimento, a gente tivesse um envelhecimento tiroidiano também. Então, a gente tem uma redução da concentração de T3 total, né? O T4 também tende a reduzir, e, consequentemente, a gente tem o aumento do TSH, né? Um mecanismo de feedback. Aumentando o TSH, a gente desenvolve um hipotireoidismo, né, fisiológico relativo, né? Não chega a ser diagnosticado como hipotireoidismo no idoso abaixo de 10 o TSH, tá? Então a gente tolera um TSH até 10, eu já estou dando um spoiler aqui, mas isso, a gente tem artigos, a gente tem estudos que mostram que acaba sendo um mecanismo de defesa do nosso organismo, esse aumento do TSH, porque previne, né, e reduz as chances de desnutrição, porque a gente sabe que ao longo do processo de envelhecimento
né, existem várias alterações que vão predispor, que o idoso vai estar predisposto, né, vai estar mais vulnerável à desnutrição, à perda de peso, perda de massa muscular, anorexia do envelhecimento. Então, tem várias alterações que vão acontecer, né, no indivíduo que envelhece. E com o aumento do TSH e esse hipotireoidismo, né, relativo ou hipotireoidismo virtual, né, algo que a gente não chama de hipotireoidismo, né, abaixo de 10, mas isso seria uma defesa do nosso organismo conforme a gente envelhece. A gente tem redução dos níveis de vitamina D, né, por diversos motivos, também fisiológicos, então alteração da pele, alteração da função renal, alteração intestinal, né, então tudo isso são regiões, né, isso tudo são sistemas que participam da produção de vitamina D, né, e da conversão de vitamina D. Então a gente sabe que tudo isso reduzindo, a gente vai ter um menor índice, né, menores níveis de vitamina D circulantes, tá? A gente tem a andropausa e a menopausa, né? A andropausa seria aquilo, né, relativo à redução de testosterona ao longo do processo de envelhecimento. Então a gente sabe que é algo fisiológico, reduzir testosterona, o fato de ser idoso vai ter redução na produção de testosterona, pelo simples fato de envelhecer. Então, aquela história de ficar dosando testosterona em todos os idosos, gente, não faz sentido. Vai estar reduzido. E isso não indica que eu tenho que tratar, que eu tenho que encarar isso como uma deficiência. A gente vai ver em quais situações isso, né, a gente deve considerar isso como algo patológico, mas nem sempre. Então, a testosterona, ela não tem que fazer parte de exames de triagem, não tem que pedir testosterona para todo mundo. Ainda mais para a mulher, né? De rotina, né? As mulheres são mulheres porque testosterona é menor. A gente vai ver já. Então a andropausa nada mais é do que essa redução progressiva, né, dos níveis de testosterona. E a menopausa é a redução dos hormônios femininos, né? Então estrogênio e progesterona. A gente tem, além disso, né, a queda e redução de secreção de vários outros hormônios. A gente tem hormônio do crescimento, por exemplo, IGF-1, né? Então a gente sabe que várias alterações podem ocorrer, tá bom? Aqui, falando um pouquinho de hipogonadismo masculino, tá? Então a gente precisa entender o que é normal, né? O que esperar do envelhecimento em relação à testosterona, para que eu consiga identificar quando há algo patológico, né? Então a gente sabe, esse aqui é o eixo, né? Hipotálamo, hipófise, gônada, relacionado, né, ao sexo masculino quando a gente fala de testosterona. Então o hipotálamo, ele faz um feedback, né, positivo ali, então ele estimula a hipófise a produzir LH e FSH principalmente, né, falando nesse local do eixo. E o LH, mais especificamente, vai até as células de Leydig, né, nas gônadas masculinas, estimular a produção de testosterona. A testosterona, por si, vai exercer um feedback negativo, né, tanto em hipófise quanto a nível hipotalâmico, para que reduza a produção. Já tem bastante, não precisa produzir mais, né? Então, a gente sabe que esse é um eixo normal. Nós sabemos que existe uma prevalência de hipogonadismo masculino. Hipogonadismo masculino é um termo patológico. Tá? Hipogonadismo masculino não é normal no envelhecimento, tá? A gente vai ter sim redução da testosterona, mas o hipogonadismo nada mais é do que a redução a níveis, né? A gente já vai ver a redução a níveis mínimos, né, a testosterona, a ponto de causar sintomas, a ponto de causar repercussões clínicas nesse paciente. E isso é o hipogonadismo masculino. A perda, né, e a redução de produção de testosterona ao longo da vida a gente chama de redução de testosterona, redução da produção de testosterona, não é hipogonadismo. Então a gente sabe que o hipogonadismo, né, ou seja, essa entidade patológica, ela pode acontecer, ela tende a acontecer em 20%
dos homens entre 60 e 69 anos. E naqueles indivíduos, né, nos grandes idosos, né, que a gente diz que são aqueles octogenários, acima de 80 anos, pode chegar à metade, né? Então, metade dos idosos acima de 80 anos pode apresentar hipogonadismo masculino. Então, a gente sabe que a redução da testosterona ela ocorre ao longo do processo de envelhecimento, de forma que a testosterona total ela cai 0,4% ao ano dos 40 aos 79 anos. A gente sabe, quando a gente pensa em envelhecimento fisiológico, a gente tem que pensar que o nosso corpo é um organismo completo, é um organismo perfeito, existe um equilíbrio. Tudo acontece, né? Tudo que é fisiológico acontece por um motivo. Nós sabemos que o envelhecimento em si, o envelhecimento das células, o envelhecimento dos processos celulares e dos processos metabólicos, né? E todo esse envelhecimento tende a aumentar o risco de certas doenças, dentre elas o câncer, né? Dentre elas o câncer. Então a gente sabe que a redução de certos hormônios, a redução de certas substâncias, a redução de certos metabólitos, né? A gente sabe que tudo isso tende a ter um objetivo, né? Então, se a testosterona continuasse elevada durante toda a nossa vida, a gente sabe que o risco de câncer estaria muito maior, seria muito maior nos homens idosos, né? Que já não é desprezível, né? Mas seria muito maior. Então a gente tem essa queda e é algo esperado, é algo fisiológico. E aí essa queda de testosterona ela ocorre de maneira mais acentuada naqueles obesos, tá? Idoso, obeso são dois fatores que tendem a acelerar essa redução de testosterona, tá? Então a gente tem alguns fatores que justificam, né? Que justificariam e que suprimem o eixo nos idosos, quando a gente fala nos idosos. O que é? Aumento do tecido adiposo, como eu disse, aumento do tecido adiposo. Com esse aumento a gente vai ter uma maior conversão periférica pela aromatase, então a gente aumenta a aromatase, a gente vai ter uma maior conversão de testosterona, né, em hormônios femininos e, consequentemente, a gente vai ter um desbalanço hormonal. Além desse desbalanço hormonal por diminuição de testosterona e aumento de hormônios femininos, a gente vai ter um feedback negativo no eixo, né? Então, além disso, além desse desbalanço hormonal no homem, a gente vai ter inibição do eixo, consequentemente reduzindo cada vez mais a testosterona, tá? Outra alteração é uma hiporresponsividade relativa da secreção do LH. Então aqui a gente sabe que o LH ele exerce um estímulo nas células de Leydig para aumentar a produção, né, para produzir testosterona. Quando a gente tem uma hiporresponsividade, né, do LH, ele não vai exercer a sua função como deveria. Então, por mais que eu tenha LH suficiente, ele não está funcionando da maneira como deveria, né? Por isso, hiporresponsividade relativa. Então, eu não vou ter esse estímulo tão intenso, né, e tão completo a produção de testosterona. Eu tenho, além disso, uma resistência à leptina, né? A gente sabe que a leptina é produzida pelos adipócitos, né? Pelas células adiposas, pelo tecido adiposo. Então, naqueles indivíduos obesos, principalmente, a gente vai ter aumento de leptina, aumento de leptina, e, consequentemente, a gente vai ter redução na produção de testosterona, tá? A leptina, ela atua diretamente nas células de Leydig para produzir, né, produzindo testosterona. Então, a gente acaba tendo uma certa, ela inibe, né, na verdade. Então, a gente tendo essa questão da leptina, a gente vai ter uma redução da produção de testosterona. E quando a gente considera a obesidade, né, o idoso obeso, mais ainda, tá? E a gente tem também o aumento do SHBG, que é a proteína, né, que liga, é o ligante, né, a proteína ligadora de hormônios sexuais, tá? E a testosterona, a gente tem a fração, a gente tem a testosterona total,
a gente tem a testosterona livre, né? E a gente tem a testosterona, na verdade, a gente tem a testosterona total. E a parte que está ligada a SHBG, ela não exerce função, vamos dizer assim, né? Então a gente tem o total, né? Que não me diz muito, porque o total não ter uma testosterona total normal, nem sempre no idoso quer dizer que eu tenho, que eu não consigo descartar um hipogonadismo masculino. Então, por quê? Porque eu posso ter muitos, como eu tenho aumento do SHBG, eu posso ter muito dessa testosterona total ligada ao SHBG e, consequentemente, inativa, né? Então, como eu tenho um aumento do SHBG ao longo do envelhecimento, a gente vai ter uma redução da fração ativa, né? Que é a testosterona livre. A gente vai ter pouca testosterona livre, pouca testosterona não ligada ao SHBG, tá? Então, é aquilo que eu disse. Não é recomendado rastreamento em exames de rotina para a população geral. Eu não vou, o paciente chega lá, quero checar, eu não vou pedir testosterona para todo mundo, tá? Eu não vou pedir testosterona para todos os homens. Testosterona, ela deve ser solicitada como investigação. Então, quando eu vou investigar, ela não é um teste de rastreio, ela é um teste de investigação. Então, quando que eu vou investigar? Quando eu tenho, principalmente, sintomas, sinais, alterações que eu devo, né, que eu tenho que pensar que pode estar relacionado, a causa pode ser a redução patológica de testosterona. Então, a redução da libido no homem, né, a gente aqui está falando de homem, tá, gente? Então, redução de libido, redução das ereções espontâneas, principalmente ereções matinais, tá? Ginecomastia, então a gente sabe, né, que existe a redução da testosterona e muitas vezes a gente pode ter um aumento de hormônios femininos, né? Então a ginecomastia ela pode me direcionar para essas dosagens, né, e se tornar necessária. A redução de pilificação, então muitas vezes uma maneira da gente perguntar, porque o envelhecimento também reduz pelos, né, o envelhecimento fisiológico. Então, é a redução dos pelos terminais. Então, por exemplo, barba, axilas, região pubiana, né? Então, a gente sabe que uma das maneiras da gente perguntar para o paciente é o quê? Diminuiu a frequência de se barbear, né? Então, às vezes o paciente fala assim pra gente, doutora, até um tempo atrás eu tinha que me barbear todos os dias. Agora, eu me barbeio a cada 2 dias e ainda tá ok, né? Muitas vezes eu nem precisaria, né? Então, isso é um sinal de que pode haver, né, uma deficiência patológica, né? Uma alteração patológica na produção de testosterona. Infertilidade, né? Ou azospermia. Então, a gente sabe, né, que a testosterona está ali, né, intimamente relacionada com a questão da fertilidade. Então, quando é aquele paciente mais, né, a gente sabe que o idoso, o homem, ele permanece em idade reprodutiva por muito mais tempo do que a mulher, né? Então, quando a gente se depara com um homem que tem dificuldade, doutora, eu e a minha esposa, a gente está tentando, né, ter filhos e não estamos conseguindo. Então, não é raro isso, tá? Então, a gente tem que investigar, tá? Algo patológico. Redução de massa óssea. A gente sabe que a testosterona é um dos hormônios que mais participa na manutenção de massa óssea, de manutenção dos nossos ossos. Quando a gente tem uma redução de massa óssea, osteopenia ou até uma osteoporose num homem, eu preciso investigar, né, esse hipogonadismo. Porque muitas vezes não é comum, né? Eu posso encontrar a osteoporose em um homem que tem testosterona normal, posso, mas quando eu tenho uma redução de massa óssea em um idoso do sexo masculino, eu tenho que pensar, eu tenho que dosar testosterona, porque senão eu não vou, porque daí mudaria todo o terapêutico, mudaria todo o tratamento.
redução dos testículos, né, tumor de hipófise e alguns medicamentos. Então, opioides, corticosteroides, a suspensão do AS, né? Então, por exemplo, os pacientes que usam AS de maneira crônica, que também não é infrequente, quando suspendem abruptamente, a gente pode ter uma deficiência de testosterona, tá? Redução de peso, né? E HIV positivo. Quando a gente... Então, aqui ainda, né, tem... Deixa eu ir devagar aqui. Até recentemente, eu atendi um paciente no consultório que chegou com queixas. Ele tinha próximo de 80 anos. Ele não estava tentando ter filhos, mas ele estava tentando se divertir, né? Então ele comentou, ele chegou com um diagnóstico praticamente, né? Ele chegou e falou: doutora, eu estive no urologista, eu tive um câncer de próstata quando eu era mais jovem, fiz uma prostatectomia radical, então eu não tenho próstata e vira e mexe minha testosterona baixa. E eu estou desconfiando que, neste momento, estou com a minha testosterona muito baixa. Daí, mas por quê? Porque eu estou desanimado, né? Então ele tinha assim, sintomas próximos ali, né? Que daria pra gente pensar em uma depressão, por exemplo, num quadro depressivo, né? Ele tinha anedonia, ele tinha... Mas a gente, junto com isso, ele tinha outras características, né? Outros sintomas relacionados à redução do hormônio sexual, né? Do hormônio da testosterona. Então ele falou: doutora, libido zero, né? Estou tendo dificuldade de ereção. É lógico que a gente tem muitas causas, né, que a gente tem que pensar. Mas nesses casos, quando a gente começa a juntar as peças, a gente tem que dosar a testosterona. Porque o diagnóstico de depressão, por exemplo, né, a gente sabe que é um diagnóstico de exclusão. Então, nesse paciente especificamente, foi até uma investigação interessante, porque ele vinha acompanhando o urologista há muitos anos, era o urologista de confiança dele, e aí ele já tinha feito reposição de testosterona uns 2 anos antes, e ele falou que ficou bem ali por alguns meses, e depois ele começou a sentir novamente, né, que a testosterona estava baixando, e voltou a sentir os mesmos sintomas. E aí ele voltou para o urologista, e o urologista falou para ele: nem vamos dosar, já vamos tratar, porque, né, é a mesma coisa, enfim, tal. Eu vou aqui, né, prescrever para o senhor, tal. E aí ele ficou preocupado, porque ele falou assim: doutora, daí eu fiquei preocupado, porque ele não quis nem dosar. Então eu vim aqui porque eu quero saber, né, como é que eu faço, porque não dá para ficar, eu uso um tempo, aí fico bem por um período, depois eu volto a ter queda, né? Eu falei: sim, a gente precisa investigar, porque... E aí ele falou que era da idade. Isso é da idade, é normal, tem que usar testosterona mais da vida. Aí ele falou: mas eu nunca ouvi os meus amigos falarem isso, eu nunca ouvi ninguém falar isso, que tem que usar testosterona no resto da vida, né? Por que eu tenho? Aí eu falei: olha, eu fui explicar pra ele e tal, que a gente precisa investigar um pouquinho melhor, né? E aí, investigando, né, ele nunca tinha dosado FSH, LH, nada disso, né? Porque a gente precisa entender onde está, né, onde está a alteração aí, porque não é normal, não é normal. Ele tinha, assim, coisa de 20 de testosterona. Era um negócio absurdo, assim. Oi? 78, próximo de 80, assim. E aí olhando, né, as medicações dele, não tinha nada pra gente pensar nisso, né, que pudesse estar sofrendo alteração ou interferência de alguma medicação. E aí, conversando, né, dosamos FSH, LH e tudo mais, e no fim descobrimos um tumor de hipófise, né. Então, assim, meu filho, você vai usar testosterona pro resto da vida, né, porque assim, não que vá ser esse o tratamento definitivo, mas assim, vai voltar a cair, com certeza vai voltar a cair, porque a gente tem níveis normais, né, a gente vai reduzir novamente, né, assim que parar o tratamento, vai voltar a reduzir testosterona. Então a gente, não adianta ficar só tratando sem saber a causa, né, e aí no final das contas a gente descobriu esse tumor de hipófise.
Então, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente tem que ter esses valores, eles são um pouquinho, não são muito consenso, tá? Então varia muito, a gente não tem um consenso muito bem definido de valores de corte, tá? Mas quando a gente pensa, né, algo que a gente precisa entender, uma redução muito drástica, né, uma redução muito intensa na testosterona, eu tenho que pensar em causa orgânica, principalmente, tá? Então, agora sim, uma redução ali, né, um pouquinho abaixo dos níveis normais, né, é bem provável que eu tenha algo, né, interferindo que não seja orgânico. Agora, uma alteração, né, testicular, uma alteração, né, igual esse paciente tumor de hipófise, né, a gente tem que pensar em outras causas. Porque não é natural, não é normal um paciente ter testosterona tão baixa. Então, quando a gente tem uma testosterona total abaixo de 240, né, a gente tem variações desses valores de corte, mas em geral fica próximo de 200, 250, né? Abaixo disso, a gente poderia assumir, né, esse diagnóstico do hipogonadismo, tá? Da redução de testosterona de maneira patológica. Entre 241 a 350 seria algo normal, tá? Mas é lógico, aquilo que eu comentei com vocês. A gente até poderia considerar normal, mas a gente tem que considerar o contexto todo. Então, os sintomas do paciente, a gente tem que investigar, né, um pouquinho, a gente tem que ampliar um pouquinho mais essa investigação. E uma testosterona livre abaixo de 6,5 também é diagnóstico, é muito baixo. Tá? Diagnóstico. Aqui a gente tem um fluxograma, né, que muitas vezes ajuda a gente a guiar melhor as nossas decisões. Então, por exemplo, né, se eu tenho infertilidade, se eu tenho disfunção erétil, se eu tenho perda de libido, se eu tenho cirurgias prévias, então esse paciente ele tinha uma prostatectomia radical também, né, que poderia até causar alguma interferência nessa produção também. E aí, quando eu tenho essa suspeita clínica, eu vou dosar a testosterona. É sempre importante essa dosagem da testosterona, tem que ser feita nas primeiras horas da manhã, tá? Que é o momento que eu tenho índices maiores de testosterona, e é nessa hora que eu preciso dosar. Então, entre 8 e 10 horas da manhã. Eu preciso... quando eu me deparo com uma redução, né, de testosterona muito intensa, eu não vou dar diagnóstico de cara, eu preciso repetir esse teste para daí fazer o diagnóstico. Então, em torno de 4 semanas, poderia ser um prazo razoável para dosar novamente e ver se essa redução vai se manter, vai ser detectada novamente. Quando eu repito a testosterona total e ela vem normal, eu não vou me preocupar. Eu vou dosar novamente em algum outro momento, mas eu não tenho um diagnóstico, né? Porque isso pode ter sido algo transitório, né? Essa redução pode ter sido algo transitório. Agora, quando eu percebo que, novamente, numa segunda medida, eu ainda tenho níveis patológicos, eu tenho que entender onde está o problema. Então, o FSH, o FSH e o LH, eles são dosagens que eu preciso fazer para entender onde está o problema. Então, quando eu tenho, né, o FSH e LH normais ou elevado, normais ou abaixo, eu sei que não tenho produção adequada, né, desses hormônios, provavelmente, então eu tenho uma redução deles, então o problema está mais acima, né? Então eu sei que eles estando normais ou estando reduzidos, eu não vou ter um estímulo adequado nas gônadas para a produção adequada de testosterona. Então o problema provavelmente está mais acima no eixo, tá? Como que diz esse negócio aí? O cara vai estar correto, essa vai na autoridade, vai estar com o nariz do jeito. Sim, porque assim, ó. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. É aqui. O FSH e o LH são produzidos aqui,
chegando na hipófise. Se eu tenho níveis normais, eu deveria estar produzindo testosterona. A minha gônada está recebendo estímulo. Então ela tinha que produzir o meu testículo, meu não, né? O testículo do paciente, ele tinha que estar produzindo adequadamente, porque ele está recebendo sinal adequado. Ele tem estímulo de LH normal. Então eu tenho produção adequada. O problema não está na hipófise, né? O problema está aqui. Entendeu? Eu recebi o sinal, mas não produzi, o problema está aqui, né? E o contrário também, né? Então, se eu tenho redução, por exemplo, se eu tenho redução de testosterona, mas aí quando eu vou dosar LH e FSH, eles estão reduzidos, opa, não está sendo produzido adequadamente, né? A resposta aqui é o código normal, nesse sentido. Então, a hipófise, o LH, ele está sinalizando adequadamente, e a testosterona pode ser que esteja sendo produzida adequadamente, mas eu tenho pouca LH, então provavelmente o problema está mais acima, né? Então a hipófise que não está produzindo, né, adequadamente, pode ser. E aí a gente chama de hipogonadismo primário ou secundário, tá? Oh, meu Deus. Então, quando eu tenho níveis elevados de LH e FSH, eu tenho um hipogonadismo primário, ou seja, a alteração está na gônada, né? Ou seja, estou recebendo sinais, né, até mais do que deveria, mas não está sendo compatível com a produção de testosterona. Eu tenho que investigar, né, testículo, eu tenho que investigar melhor para saber se não tem alguma alteração orgânica justificando essa alteração. E o hipogonadismo secundário, a alteração ela estaria mais acima, então hipófise, né, hipotálamo. Então a gente precisaria entender onde está essa alteração. Eu vou medir prolactina, por exemplo, né? Então são outras substâncias que vão participar desse eixo, tá? O tratamento, qual é? Então, quando eu tenho hipogonadismo sintomático e um diagnóstico laboratorial confirmado em 2 medidas, né? Eu tenho que tratar, tá? Eu devo tratar. Nem sempre a gente vai tratar, porque a gente vai ver os fatores que compreendem. Mas eu tenho que pensar que justificariam os sintomas, tá? É lógico que eu tenho que entender quais são as contraindicações. Então, CA de mama e próstata, né? A gente sabe que são tumores que são hormônio dependentes. Então, a gente sabe que hormônios tendem a aumentar o crescimento acelerar o crescimento desse tipo de câncer. Então, eu não vou tratar nesses casos, tá? Eu não vou administrar testosterona exógena nesses pacientes que estão, né, em vigência de um câncer hormônio dependente. Um hematócrito acima de 48%, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais, né, da testosterona é aumentar o hematócrito. Então, eu já tenho o hematócrito, né, aumentado, né, eu já tenho ali uma poliploidemia, e eu vou aumentar esse risco se eu fizer uma administração de testosterona, tá, nesse paciente. Quando tem desejo de engravidar, não, de ter filhos, né? Então, a pessoa que deseja ter filhos também acaba sendo uma contraindicação, tá? A apneia obstrutiva do sono, tá? Síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono grave e não tratada, tá? Eu também contraindico. Sintomas obstrutivos urinários graves, insuficiência cardíaca descompensada, infarto agudo do miocárdio ou AVC nos últimos 6 meses e uma trombofilia, né? Então, nesses casos, eu tenho que pensar com muito carinho, né? Se eu vou tratar esse paciente, se eu vou bater no peito e falar, deixa comigo, vou tratar, mesmo correndo esses riscos, ou
eu vou tentar indicar alguma outra terapia, né? Eu tenho que, de qualquer forma, eu preciso orientar o paciente sobre esses riscos, tá? Então, a gente tem algumas formulações disponíveis no Brasil, que são gel, né? Então, a gente tem a testosterona gel, a gente tem, acho que uma marca só pronta, né? Considerando substâncias prontas, né? Não manipuladas, mas então prontas. A gente tem a testosterona em gel, né? Que ela acaba, são sachêzinhos, né? Na dose ali já correta, ou às vezes até, dependendo da necessidade, dá para fazer mais do que um sachê. Então ela é testosterona gel, a dosagem geralmente, a administração ela vai ser em torno de 5 gramas ao dia, que é o conteúdo que vem em um sachê. A gente tem o cipionato de testosterona, que é injetável, e muitas vezes a gente faz a cada 2 ou 4 semanas, dependendo da situação. Aí a gente tem o propionato, a gente tem a associação, né, esse outro que é a associação de várias formulações de testosterona diferentes, e que daí a gente vai poder usar também injetável. O undesilato, ele geralmente tem uma duração ali de 10 a 12 semanas, então eu vou administrar muitas vezes a cada 3 meses. Então, por exemplo, nesse paciente que a gente acompanhou, que eu acompanhei, ele está acompanhando agora o endócrino, né, dessa parte, mas a gente está usando a testosterona trimestral para ele, né, por enquanto, até a gente definir a questão do tumor de Hoffice, tá? Então a gente pode usar tanto mensal, dependendo da situação quinzenal, dependendo da situação eu posso usar o gel. A gente sabe, agora no congresso aqui em São Paulo, teve bastante foco essa questão da testosterona, né, porque é algo muito, ultimamente tem sido usado, né, de maneira muito desenfreada, assim, né, por motivos estéticos, enfim, e vários outros motivos, né, e a gente sabe, né, vai muito de cada pessoa, mas a gente sabe que as evidências, elas não são favoráveis àquelas pessoas que precisam usar de maneira estética, que querem usar de maneira estética. Por quê? Porque visando, às vezes, algum benefício estético, a gente coloca a nossa saúde em risco, né? Então, até onde isso vale a pena, né? A gente tem que entender. Mas, por outro lado, a gente tem profissionais, colegas, né, que indicam como se não houvesse risco algum, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, a administração exógena de testosterona, a gente coloca em risco, o risco maior ele acontece porque nós temos um excesso, muitas vezes, de testosterona. É muito difícil, né, eu atingir níveis normais. Eu estou com testosterona baixa, eu quero que fique normal, mas muitas vezes a testosterona explode, né? Ela vai lá em 1.000, 2.000. Eu atendi uma senhora, essa semana passada, uma senhora de 87 anos, que o dermatologista, que não é dermatologista, óbvio, mas que atua como, prescreveu testosterona gel para ela, e a testosterona dela para memória, tá? Para memória, porque ela estava muito esquecida e desanimada. Ela estava desanimada e esquecida, né? Mas isso aí era para ter nascido assim, né? Porque ela nasceu com a testosterona baixa, né? Melhor a memória? Não. Ficou melhor? Podem parar. Quem está usando para memória pode parar. Não funciona. Tá dando certo. E aí essa paciente, a gente fez dosagem de testosterona, ela já fazia 1 mês que estava sem usar, tá? 1 mês sem usar. A testosterona dela deu 3.800. Essa é da Fórmula. Qual é essa marca aí, professor? Qual é a marca? Concentração bem alta, manipulada, né? Olha, eu falei pra ela, mas a senhora tá usando ainda? Não, faz 1 mês que eu parei. A senhora tem certeza que a senhora não tá usando? Não tô usando. Não é possível, gente. E o pior, a voz dela estava normal, ela não
pele não chega nisso. Não tinha mais nenhuma outra. Ela não tinha barba. Esse laboratório. Ela não tinha Esse laboratório é de outra. confiança. Olha, essa me surpreendeu. E assim, é muito difícil. Então, assim, é muito difícil. Às vezes, até com gel, que não tende a aumentar, né, em níveis muito, né, a gente não atinge níveis muito altos, geralmente, né, com o gel. Mas, mesmo assim, é difícil a gente saber qual vai ser a resposta do paciente. E às vezes, tentando deixar dentro do limite normal, a gente joga a sua testosterona lá pra cima. E a gente não tem como saber até fazer, né? Então, às vezes, a gente sabe que logo depois que faz a administração de testosterona, por exemplo, injetável, essa testosterona, ela vai lá pra cima de 1.000, 2.000, né? Muitas vezes. E aí depois, dependendo da situação, ela tende a ir caindo novamente. Mas, assim, o mais fisiológico, né, é a testosterona em gel, a testosterona tópica. Por quê? Porque a chance da gente atingir níveis extra, né, acima, muito acima do normal, é menor, apesar de acontecer, tá? Mas o ideal é ser feito pela manhã, né, que é o horário mais fisiológico. Exatamente, ela não faz esses picos. Ela tende a fazer menos picos, né? Mas pode acontecer, igual no caso dessa senhora, pelo amor de Deus, né? 3 mil. Ela tava puxando o gel. Eu não sei, eu acho que o marido dela estava usando também e estava. Sei lá o que estava acontecendo, eles estavam esfregando ali depois do. Porque não é possível, ela estava absorvendo muito mais. A bolancinha de gel. Passa a pele não vai ser feito. Na verdade, é interessante saber, né, o diagnóstico, quando eu vou suspeitar, principalmente, né, quando eu tenho clínica. Então, eu não vou sair dosando para todo mundo. Se o paciente não tem uma clínica compatível, eu não tenho que usar testosterona. Por quê? Porque se vier alterado, eu vou coçar. Eu vou ficar coçando, falar, gente, eu preciso tratar, como é que eu não vou tratar essa testosterona? Como assim? Então, assim, não procurem o que vocês não querem achar, tá? Então, não tem indicação de tratar. É muito mais difícil você encontrar uma testosterona baixa e explicar para o paciente que você não vai tratar aquilo do que não pedir o exame. Não tenho sintomas, eu não testo, tá? E para mulher, gente, não vai fazer nunca, a não ser que ela queira virar a Graciane. Fora isso, eu não preciso dosar testosterona, pelo amor de Deus, gente. Eu não preciso dosar, mas eu também não preciso tratar, eu não preciso administrar, porque essa eu não tinha dosado, mas ela estava usando, né? Então, não, eu não preciso, tá? Falando um pouquinho da menopausa, né? Então a gente falou da redução da testosterona, então agora falando um pouquinho da redução de hormônios femininos, né? A gente sabe que existe a fase quando a gente considera, a gente chama de transição menopausal ou perimenopausa, que são aqueles 4 anos ali que antecedem a menopausa, propriamente dita. E a menopausa, ela começa com os primeiros sintomas, aqueles ciclos menstruais mais irregulares, a mulher começa a ter ali 3 meses, né, sem menstruar, de repente menstrua e assim vai, né, tendo bastante irregularidade nos ciclos. A gente tem ainda nessa fase flutuações hormonais e, consequentemente, alterações do humor, alterações nas mamas, alterações né, menstruais até, né, enfim. E a gente tem também alterações endócrinas nessa fase. A menopausa, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. Mulher que não menstrua há 12 meses, menopausa. Desde que, né, esteja dentro da faixa etária, né, algumas situações assim. Eu só vou dosar quando a paciente não tem útero. Aí nesses casos, eu estou desconfiada que ela está na menopausa, mas ela não tem útero, eu doso. Porque daí eu não vou ter o parâmetro da menstruação. Então, os sintomas principais, né, são aqueles vasomotores, fogacho. Então, é aquele calorão que começa no início súbito, geralmente na parte superior
do tórax, né, e face. É aquele calor que a mulher diz que tem vontade, que começa a suar, parece que está queimando e de repente passa, né? Dura poucos minutos. O ressecamento vaginal, né? Atrofia vaginal, alterações de humor. Então, tanto a questão de irritabilidade, humor deprimido, né? Insônia também pode acontecer, né? Então, alterações de sono, sudorese noturna, depressão, né? Sintomas depressivos, disfunção sexual, dores articulares, né? Então, a gente tem várias alterações, vários sintomas, né? Que podem sugerir que essa mulher esteja entrando na menopausa. Então, quando eu tenho irregularidades menstruais, a mulher está ali próximo dos 50 anos, né? Próximo dos 50 anos. Geralmente, essa menopausa ela acontece aos 51, tá? Quando eu tenho uma menopausa acontecendo antes de 40 anos de idade, a gente considera a menopausa precoce. E a definição é amenorreia por 12 meses consecutivos. Se eu não tenho útero, né, se a mulher foi esterectomizada por algum motivo antes, né, dessa fase, ela começou a apresentar sintomas, mas eu não tenho parâmetro menstrual, eu não tenho parâmetro da amenorreia por 12 meses. Eu posso fazer dosagens hormonais, tá? Para chegar a essa conclusão. Professora, tem uma explicação para ele falar por que acontece? Tem explicação. Na verdade, são sintomas vasomotores, a gente chama, né? Na verdade, ele está relacionado com o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, a gente tem uma hiperativação de alguns termorreceptores. Então, é como se essas flutuações hormonais, né? Então, o hormônio ora vai em cima, ora vai embaixo, né? Então, nesses momentos, a gente tem, nessas oscilações, nessas flutuações hormonais, a gente tem estímulo ou inibição, né? Um estímulo excessivo, muitas vezes, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, muitas vezes, tem uma característica psicológica também nisso, né? Que a gente não consegue definir muito bem até onde esse papel psicológico ocorre. Existe uma questão genética também, né? Então, mulheres que têm mais sintomas relacionados à menopausa, as familiares do sexo feminino ali mais próximas também, né? Então, a mãe teve uma menopausa muito sintomática, né? A tendência é que eu tenha também, sabe? Então, não é regra, mas a tendência existe, né? Então, existe o fato dessas flutuações hormonais acontecerem, isso aumenta o risco. Mas a gente acredita, né, que existe um fator psicológico envolvido, porque muitos antidepressivos, eles podem atuar nesses fogachos, eles podem melhorar os fogachos, né? Principalmente aqueles duais, porque também atuariam em noradrenalina e aí, consequentemente, também poderiam estar atuando nesse eixo aí do sistema nervoso simpático e parasimpático, sabe? Então, falando, né, abordando algumas considerações a respeito da menopausa, então a gente sabe que as mulheres devem ser aconselhadas sobre a necessidade da identificação e do tratamento dos riscos para as condições que se tornam altamente prevalentes na menopausa, como as doenças cardiovasculares, osteoporose e o câncer. Então, a gente sabe que com essa redução brusca, redução importante nos hormônios femininos, que acontece nessa fase de menopausa, a mulher ela se torna mais suscetível às doenças cardiovasculares, porque o estrogênio, né, ele acaba sendo um fator protetor, né, do ponto de vista cardiovascular. Então, até mais ou menos essa idade, a mulher, as doenças cardiovasculares, elas são menos frequentes nas mulheres. Depois disso, a mulher, ela se aproxima ali, né, em incidência e prevalência dessas doenças cardiovasculares, a mulher e o homem se aproximam muito. Osteoporose, né, porque a gente sabe que os hormônios, eles são protetores, né, em relação à calcificação óssea. Então, aquelas mulheres, por exemplo, que tiveram uma menopausa precoce, elas estão há mais tempo
né, privadas, né, de hormônios normais, né? Então elas já estão numa situação de menopausa há muitos anos. Então a gente tem uma certa prevalência bem alta, assim, de mulheres esterectomizadas. É uma coisa que eu coloquei na minha anamnese. Tem útero, porque às vezes elas se esquecem de falar. Quando eu pergunto das cirurgias, às vezes faz tanto tempo que elas não se lembram. E é uma pergunta que eu faço: a senhora ainda tem útero? Porque uma grande quantidade de mulheres idosas não tem mais útero. E muitas vezes foi tirado por uma questão benigna, né? Ah, que daí, doutora? Ai, sabe, eu tinha um mioma lá. E aí o médico falou pra mim assim: ah, a senhora já teve filho? A senhora, pra que esse útero ficar aí, né? Já fez o papel dele, vamos tirar logo isso aí. E bela agir, né? A gente sabe que, né, não é tão tranquilo assim, né? Ah, parece algo assim: ah, a senhora se livra, é um órgão aumento da câncer, tá? Então a senhora fica tranquila, não vai ter filho mais, né? Já fez o que tinha que fazer, o papel dele ele já fez, então vamos tirar logo assim. E existe uma quantidade muito grande de idosos sem útero hoje, né? Então eu passei a perguntar, passou a fazer parte da minha anamnese. Se ela não fala que fez esterectomia, eu pergunto: a senhora ainda tem útero? O útero está aí ainda? E a vesícula? Né? Porque o útero e a vesícula, eu tenho pacientes que, daí eu fui tirar o útero, já aproveitou, tirou a vesícula. Eu falei: opa, que beleza, né? Já tira apêndice, o que mais que dá para tirar? Tira umas gordurinhas ali que estão sobrando, né? Os riscos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares na mulher têm sido historicamente subreconhecidos, subdiagnosticados e subtratados. Então a gente sabe, a mulher na menopausa ela tem um risco cardiovascular aumentado. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque a gente pensa, né? A gente tende a pensar que a mulher, ela ainda, né? A gente se esquece desse risco aumentado e a gente considera a mulher ali como, né? Como sempre foi, e na verdade não é, em relação ao risco cardiovascular. A osteoporose é uma condição crítica na mulher menopausada pelo desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Todas as mulheres devem ser aconselhadas sobre as estratégias de prevenção para a osteoporose, e o câncer é a segunda causa de morte, depois da doença cardiovascular, entre as mulheres no Brasil e na América do Norte. Então, assim, a gente sabe que são alguns fatores que a gente não pode deixar de pensar, deixar de abordar e deixar de investigar, de orientar quando a gente se depara com uma mulher em menopausa. Então, mulheres pós-menopausa, a densitometria faz parte do acompanhamento, tá? Muitas vezes eu tenho situações em que o tratamento específico para a osteoporose não é suficiente para resolver essa osteoporose, para melhorar essa osteoporose. E eu preciso, às vezes, da reposição hormonal. Eu preciso lançar mão da reposição hormonal. A minha mãe, por exemplo, não teve que fazer reposição hormonal por conta da osteoporose. Nada foi suficiente para controlar a osteoporose dela, a não ser a reposição hormonal. Hoje a gente tem possibilidades relativamente seguras de reposição. Então, o diagnóstico é clínico, né? A gente sabe que existem outros exames que devem ser realizados, né? Então, o exame ginecológico, alguns laboratoriais, né? E a mamografia. Por quê? Porque o fato de eu ter um câncer, por exemplo, ou qualquer alteração ali sugestiva, né, de malignidade, ou ali um nódulo suspeito, que eu estou em acompanhamento, né? E pode ser que seja algo maligno, em início, por exemplo, de investigação, né, eu ainda não tenho um veredito, é uma contraindicação absoluta para terapia hormonal, tá? E a densitometria óssea, como eu disse, tem que fazer parte da abordagem a essas mulheres. As dosagens hormonais é aquilo que eu falei, em esterectomizadas, porque eu não vou ter o parâmetro clínico para me basear. E aí, como é que eu faço, como é que é o tratamento, né?
Então, medidas gerais, né, não farmacológicas, então, mudança do estilo de vida, controle de fatores de risco, então, né, abandonar o tabagismo, o etilismo, suporte psicoterápico, porque a gente sabe que existem muitos sintomas, né, psiquiátricos nessa população, então sintomas depressivos, orientação nutricional, então principalmente quanto à ingesta de cálcio, vegetais, legumes, vitamina D suficiente, né? E aqui os alimentos à base de soja, por exemplo, a isoflavona, ela pode ter efeitos benéficos nos tratamentos, nos sintomas vasomotores e ósseos. Então a gente tem alguns hormônios, né, hoje, que até nem são considerados hormônios, mas são medicações naturais que podem auxiliar sim nos sintomas da menopausa. Então, alguns, inclusive, ricos em isoflavona, né? A gente pode usar, né, antes de partir para a reposição hormonal. Então, quando a gente pensa em terapia hormonal, eu preciso pensar antes nas contraindicações, que são histórico de câncer de mama e de endométrio, grave doença hepática em atividade, hipertrigliceridemia, antecedentes de tromboembolismo venoso, sangramento vaginal sem diagnóstico, infarto agudo do miocárdio, porfiria e endometriose. Então, são questões muito relacionadas, muito hormônio dependentes, né, de maneira geral. Então, por exemplo, tromboembolismo venoso, a gente sabe que estrogênio, né, e administração de hormônios exógenos, né, ele pode estar relacionado a esse aumento de tromboembolismo, né, de trombose venosa, de TBP, né. Sangramento vaginal, então, por exemplo, se eu tenho um mioma ali, né, eu administrar hormônio, eu posso piorar, eu posso aumentar sangramento nessa mulher. Infarto agudo do miocárdio, justamente porque essa administração hormonal é a mesma coisa, eu não consigo garantir que eu vou atingir níveis normais. Eu posso, muitas vezes, ultrapassar esses níveis normais. A endometriose também, que é hormônio dependente, né? Eu posso usar várias possibilidades, então eu tenho várias formulações diferentes. Não precisa saber isso, tá? Então, assim, geralmente, né, quando eu tenho uma mulher que tem útero, a reposição hormonal, ela tem que ter estrogênio e progesterona, porque eu tenho que ter esse equilíbrio, né, esqueci a palavra. Tem que haver, né, essa contraposição, não, como é que fala, gente? Essa oposição, né, do estrogênio com a progesterona, porque senão eu vou induzir proliferação uterina, eu vou induzir, né, outros efeitos colaterais e outros efeitos ruins nessa mulher, se eu usar somente um ou outro, tá? Na mulher que é esterectomizada, eu não preciso, eu posso usar só estrogênio, tá bom? Então eu tenho formulações, né, combinadas, eu tenho aqueles que são tomados diariamente, como se fosse pílula mesmo, né? Eu tenho alguns injetáveis, eu tenho aquele intradérmico, então eu tenho várias. O chip da beleza não é, tá, gente? Chip da beleza falta aqui. Então, resumindo, mulheres com menos de 60 anos de idade e 10 anos de início da menopausa com sintomas, por exemplo, fogachos, têm benefícios com a terapia de reposição hormonal. Então isso também é uma dificuldade muito grande, porque a terapia de reposição hormonal ela foi vilã, somente vilã, por muito tempo. Então até não faz muito tempo, até uma certa época, era assim, imagina, terapia de reposição hormonal, teu médico quer te matar. Então o ginecologista quer que você morra, só pode, né? Que ele está te prescrevendo, imagina que absurdo. De um tempo para cá, a gente entende que é necessário em algumas situações. E a gente tem formulações que são mais tranquilas de se utilizar, né? A gente, por exemplo, as formulações em adesivo, né,
né? A gente tem várias formulações que são transdérmicas, né? Então, em adesivo, a gente sabe que não existe metabolismo de primeira passagem, então não vai passar pelo fígado. Então, consequentemente, eu posso ter menos efeitos em dislipidemia. Eu tenho menos risco de induzir dislipidemia nesses pacientes. Hipertrigliceridemia, né, hipercolesterolemia. Então, muitas vezes, eu uso, por exemplo, uma paciente, antes eu não tinha essa opção. Então, era, até certo ponto, uma contraindicação. Eu não podia usar terapia de reposição hormonal numa mulher que tinha ali uma dislipidemia ou uma hipertrigliceridemia isolada. Hoje eu já posso, né? Eu posso, desde que eu acompanhe muito bem, né? Eu posso usar e eu opto por essas formulações transdérmicas, né? Existe uma acessibilidade, né, bem interessante. E a gente sabe que se essa terapia hormonal é iniciada nos primeiros 10 anos, dentro dos primeiros 10 anos da menopausa, existe uma segurança, existe uma certa segurança. E eu posso ter, e geralmente tenho, benefícios, né, em relação a essa terapia de reposição hormonal. É muito comum hoje eu receber pacientes no consultório querendo fazer reposição hormonal. Mas, com 80 anos, não dá, né? Não dá. Por quê? Perdeu o timing, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que essas mulheres, muitas vezes, na época que elas entraram na menopausa, elas teriam benefícios, só que naquela época a terapia de reposição hormonal era algo horrível, né? E além disso, a gente não tinha opções tão seguras, né? Igual a gente tem hoje. Mas hoje, a gente tem que pensar nisso, né? A gente sabe, tem estudos mais novos que mostram muito benefício em qualidade de vida, desde que eu tenha um acompanhamento regular, desde que eu tenha uma assistência, né, regular ali de saúde, seja uma mulher livre daquelas contraindicações que a gente comentou. Então a gente sabe que hoje a gente tem que pensar nisso, quando a gente se depara com uma mulher ali nos seus 10 primeiros anos de menopausa. Mas, desde que seja uma mulher sintomática, uma mulher que tenha motivos, né? Porque teve uma época também que era usado por fins estéticos. Então, a gente sabe, o processo de envelhecimento, né, tá ligado a essa redução hormonal e, consequentemente, alguns fatores, o estereótipo do envelhecimento, muitas vezes está ligado a essa questão da redução hormonal, né? Então, eu tinha uma tia, na verdade, né, porque eu estava no cursinho ainda, eu nem tinha entrado na faculdade, que ela usava hormônio, isso, sei lá, 2005. Né? Então, naquela época era algo assim, olha, ou você toma, ou você usa reposição hormonal, né, e corre o risco, e para que você... Porque antes também existia uma certa suposição de que melhoraria a memória, de que preveniria, né, sintomas cognitivos, né, déficits cognitivos. Hoje a gente não tem tanta certeza assim, apesar de que tem alguns estudos que até comprovam, tá? Mas não são estudos muito bem feitos, então a gente ainda não tem resultados muito definitivos. Mas antigamente era assim, eu não quero envelhecer, eu não quero que minha pele fique feia, né? Porque a gente sabe que estrogênio é vida. Então, quando a gente pensa em fins estéticos, quando a gente pensa na finalidade estética, não é um risco que talvez não seja um risco que vale a pena correr para algumas mulheres. Para outras, talvez valha a pena. Então, a minha tia, ela usava, e era simplesmente para fins estéticos, né? E aí ela falava para minha mãe, assim, na época, né? E eu não tinha nem como opinar, porque eu estava no cursinho, não sabia nem o que era reposição hormonal, né? Não sabia nem o que era comprimido. E aí ela falava para minha mãe, você não usa? Nossa, porque tem que usar, porque para a memória é ótimo, para não ter demência, para ficar com a pele bonita por mais tempo, para não engordar, para não, né? E tudo aquilo que o envelhecimento traz, né? Que a gente sabe. Então a gente sabe que a deficiência estrogênica, ela provoca algumas alterações no corpo da mulher.
né? No corpo, na pele, né? No cabelo, em vários âmbitos ali da vida da mulher. E quando a gente pensa em fins estéticos, a gente tem que entender até onde a gente está disposto a correr esse risco, né? Mas hoje não é uma indicação, né, formal fins estéticos, mas a gente sabe que existe, né? Então, cadê? Ali, ó. A terapia hormonal ela não deve ser usada para prevenção de doença cardiovascular ou demências. Tá? Então, agora no Congresso, eles até apresentaram um estudo que está em andamento, mas que tem resultados até positivos assim, em relação a essa reposição hormonal, né? Quando a gente considera a cognição, que até em relação a câncer de colo, redução da incidência de câncer de colo, nessas mulheres que fizeram oportunamente, né, reposição hormonal. Mas é aquela história, né? A gente tem que ver também como é que esse estudo foi feito, né? Se dá para confiar exatamente, porque nem sempre o resultado que eles encontram é algo que dê para a gente considerar como verdade absoluta. E a terapia com testosterona não é aplicável em mulheres. Gente, em relação a essas aulas, né, a gente vai começar a falar de cada especialidade a partir de agora, né, de algumas doenças que são mais frequentes nos idosos e como que a gente aborda, mas a ideia é o quê? Saber o que é normal para a gente entender o que é patológico, tá? Por quê? Porque eu preciso saber, porque eu não posso pôr a culpa na idade, né? Nem tudo é da idade, né? Então o dia todo, todos os dias eu recebo pacientes em consultório fazendo tratamentos inadequados, porque isso aí não é tudo que é da idade, e não tem o que fazer, que é assim, e pronto, né? E eu vou sofrer a vida inteira. E eu já me apropriei desse sofrimento e eu sei que eu vou sofrer, e eu já aceitei, né? E pronto, eu vou sofrer mesmo. Né? E não é assim que funciona, né? A gente precisa entender o que é normal, o que o envelhecimento fisiológico vai me proporcionar, para que eu entenda que aquilo que o paciente está me relatando não é normal, ele não precisa passar por aquilo, né? Muitas vezes é algo patológico e muitas vezes, mesmo sendo fisiológico, é da idade. Então, tchau, vai continuar com dor, vai continuar com tortura, vai continuar com isso, com aquilo. Não, gente, mesmo sendo algo da idade, eu tenho que fazer. Né? Então eu recebo muito paciente no consultório assim, doutora, tenho dor no joelho, tenho dor aqui, tenho dor ali, tenho dor lá, mas eu já fui no ortopedista e ele falou pra mim que é da idade. Que ou eu boto prótese no joelho, ou então eu vou pra cadeira de rodas. Mas e aí, ele deixou algum remédio pra dor pra senhora? Não, ele falou que não adianta. Isso é da idade. Tipo assim, não dá, né? Não dá. Pra gente, né, pensa quão cruel isso é, né? Quanto isso é cruel, né? Só quem lida, né, com pacientes assim, dor crônica, sabe como é difícil conviver com dor, viver com dor. Uma dor que está ali o dia todo, que te limita para tudo, né? Então é muito complicado. Agora, e eu falar assim, e aí eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutora, o ortopedista falou pra mim que ou eu parava de trabalhar, ou eu ia pra cadeira de rodas, porque a minha coluna estava toda comprometida. E aí, doutora, eu não parei de trabalhar. E olha aqui, ó, não tô na cadeira de rodas. Né? Ou seja, ele mentiu, ele errou. Aí eu explico, né? Falo, olha, realmente, né? Não é isso ou aquilo, né? Entre o 8 e o 80, a gente tem várias possibilidades, né? Se a senhora não quiser colocar, lógico, vai resolver, por exemplo, a solução definitiva para a sua artrose do joelho é o quê? Trocar? Sim, trocar. Colocar uma prótese? Sim. Vai dar certo com certeza? Não. Eu não tenho como garantir isso e nem o ortopedista dele.
né? E nem o médico que vai te operar tem como garantir que vai ser 100% de sucesso. Não tem como saber. Pode dar certo? Pode. Se der certo, vai ser a solução definitiva. Mas, se der errado, não vai resolver nada, óbvio, né? Eu posso até piorar. Agora, se a senhora não quiser fazer a cirurgia e não, né, não tiver como, e não tiver condições clínicas ou outras contraindicações, enfim, né, para a cirurgia, a senhora não vai ter que conviver com dor o resto da vida. Porque é assim, ou faz isso ou faz aquilo. Mas vai ficar. Então, não, aí teve uma senhora que eu atendi esses dias que ela falou assim, que o ortopedista falou para ela assim, ou a senhora faz a cirurgia ou a senhora pode ir embora. Daí disse que ela virou para ele e falou assim, tá, doutor, mas assim, eu não vou fazer cirurgia. Tá, então o que a senhora veio fazer aqui? Aí eu falei, olha, realmente, ele não merece estar onde ele está. Não sei, né, ela não falou quem é, eu não quero saber. Mas assim, a gente fica pensando, triste, né? A gente vê colegas assim que menosprezam a dor do outro, né? Ele tem hiperartrose. Com certeza ele vai, porque médico tem, gente. Médico, nós teremos artrose, com certeza. Então, assim, a gente sabe que entre uma alternativa e outra, a gente tem outras milhares. Né? Então, não é justo eu deixar essa paciente sem um analgésico, sem uma fisioterapia, sem uma orientação, né, específica ali, né, para amenizar a dor, nem que seja algo para, né, dar qualidade de vida para essa pessoa. Do que falar assim, olha, ou a senhora opera ou a senhora pode ir embora. E aí a paciente sai com dor e acha que aquilo ali é a sina dela, né? Olha, minha sina, é meu destino morrer com dor, sofrer. Né? E não é, não precisa ser assim. Né? Certo? Dúvidas? A ideia dessas aulas não é que vocês voltem para endócrino. A ideia é que vocês entendam o que é normal do ponto de vista endocrinológico durante o envelhecimento, para a gente entender por quê. Porque a gente vai ver na outra aula sobre tireoide. Então, assim, se eu me deparar. Você assustou? Eu sou você. Se eu me deparar, por exemplo, com um TSH, uma paciente ali, desanimada, com um TSH de 4,5, provavelmente não é por conta da tireoide. Ela não está apresentando hipertireoidismo. Porque eu não vou tratar de adiantar essa paciente, apesar do valor de referência, né, mostrar a alteração. Não. Por quê? Porque os valores de referência dos idosos é maior, é diferente. Então, a gente vai sair tratando todo mundo, prescrevendo remédio para todo mundo, né, sendo que não tem necessidade. Então, essa é a ideia. A gente entender o que é normal para a gente entender o que é patológico e tratar aquilo que tem que ser tratado, da maneira que tem que ser feito, tá bom? Então, assim, não precisa decorar dose de remédio, não precisa decorar nada muito específico. Eu quero que vocês entendam o que acontece, né? Para vocês saberem identificar quando chegar alguém com uma queixa, vocês saberem, né, suspeitar, pausa, né? Será que eu vou usar reposição? Vou fazer reposição renal para essa mulher? Não vou, mas não precisa saber dose, não precisa saber nome de remédio, não precisa saber nada disso, tá? Precisa saber qual testosterona eu vou usar, gente. Não precisa disso, tá? Não na geriatria, né? Eu não sei. Né? Você está de carro? Eu imagino. Não, Não, eu já conheço.